Hoje iremos abordar as propriedades do radical. Toda expressão matemática que tenha forma raiz enésima de A, com A pertencente aos reais não negativos, n pertencente aos naturais e n maior que 1, recebe o nome de radical aritmético. Em todo radical, podemos destacar: na raiz enésima de A, temos n como índice e A como radicando. Assim, no radical raiz quadrada de 5, o índice é 2 e o radicando é 5. E no radical raiz cúbica de 10, o índice é 3 e o radicando é 10. Ainda destacamos no quadro a leitura de radicais, com os exemplos raiz quadrada de 5, raiz cúbica de 10 e raiz quarta de 2/3. Agora vamos conhecer as propriedades dos radicais. Os radicais aritméticos apresentam propriedades importantes não só para o estudo dos radicais, como também para estudos futuros de outros temas de matemática. Conheça a seguir estas propriedades. Primeira propriedade: raiz enésima de A elevado a n é igual a A, com A pertencente aos reais, n pertencente aos naturais e n maior que 1. Considere as expressões abaixo. Raiz quinta de 32 é igual a 2 e 32 é igual a 2 elevado a 5. Então, a raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 elevado a 5, que é igual a 2. Raiz quarta de 81 é igual a 3 e 81 é igual a 3 elevado a 4. Então, a raiz quarta de 81 é a raiz quarta de 3 elevado a 4, que é igual a 3. Dessa forma, temos raiz quadrada de 7 elevado a 2 é igual a 7, raiz cúbica de 10 elevado a 3 é igual a 10, e raiz quinta de x mais 3 elevado a 5 é igual a x mais 3, com x mais 3 maior ou igual a zero. Conclusão: quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, o resultado é o próprio radicando. Segunda propriedade: raiz enésima de A elevado a m pode ser raiz enésima dividido por P de A elevado a m dividido por P, com A pertencente aos reais, n, m, P pertencente aos naturais, n maior que 1, P diferente de zero e P divisor comum de m e n. Considere as expressões raiz oitava de 10 elevado a 8 e raiz quadrada de 10 elevado a 2. Usando a primeira propriedade, obtemos raiz oitava de 10 elevado a 8 é igual a 10. Raiz quadrada de 10 elevado a 2 é igual a 10. Comparando, temos raiz oitava de 10 elevado a 8 é igual a raiz quadrada de 10 elevado a 2. Veja o que fizemos. Raiz oitava de 10 elevado a 8 pode ser raiz oitava dividido por 4 de 10 elevado a 8 dividido por 4. Ou seja, o índice e o expoente do radicando foram divididos pelo mesmo número, que foi o 4. Vai dar igual a raiz quadrada de 10 elevado a 2. Essa propriedade nos auxilia na simplificação de um radical do tipo raiz enésima de A elevado a m, quando existe um divisor comum, diferente de 1, dos números n e m. Veja alguns exemplos de simplificação. Raiz sexta de 10 elevado a 4 é igual a raiz de sexta dividido por 2 de 10 elevado a 4 dividido por 2, que é igual a raiz cúbica de 10 elevado a 2. Raiz décima segunda de 64 é igual a raiz décima segunda de 2 elevado a 6, que vai ser igual a raiz de décima segunda dividido por 6 de 2 elevado a 6 dividido por 6, que é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é igual a raiz quadrada de 2. A raiz vigésima de 2 elevado a 5 vai ser igual a raiz vigésima dividido por 5 de 2 elevado a 5 dividido por 5, que será igual a raiz quarta de 2. A raiz 25ª de xy elevado a 10 é igual a raiz 25ª dividido por 5
de xy elevado a 10 dividido por 5, que será igual a raiz quinta de xy elevado a 2. Terceira propriedade. A raiz enésima da raiz enésima de A é igual a raiz enésima vezes n de A, com A pertencente aos reais, mn pertencente aos naturais, m maior que 1 e n maior que 1. Observe as expressões raiz cúbica da raiz quadrada de 64 e raiz sexta de 64. Calculando, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é igual à raiz cúbica de 8, que é igual a 2, e a raiz sexta de 64 é igual a 2. Comparando, temos a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é igual à raiz sexta de 64. Veja o que fizemos. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é igual à raiz cúbica vezes 2 de 64, que é igual à raiz sexta de 64. Assim, a raiz quinta da raiz cúbica de 2 é igual à raiz quinta vezes 3 da raiz de 2, que é igual à raiz 15ª de 2. A raiz quadrada da raiz quadrada de 10 é igual à raiz quadrada vezes 2 de 10, que é igual à raiz quarta de 10. Quarta propriedade. A raiz enésima de A vezes B é igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, com A pertencente aos reais, B pertencente aos reais, N pertencente aos naturais e N maior que 1. Considerando as expressões raiz quadrada de 4 vezes 25 e raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Calculando, temos raiz quadrada de 4 vezes 25 igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25 é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10. Comparando, temos raiz quadrada de 4 vezes 25 é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Então, a raiz quadrada de 3 vezes 11 é igual a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 11. A raiz cúbica de 2 vezes 5 é igual a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5. A raiz sétima de 4xy é igual a raiz sétima de 4 vezes a raiz sétima de x vezes a raiz sétima de y, com x e y pertencente aos reais. Quinta propriedade. A raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, com A pertencente aos reais não negativos, B pertencente aos reais positivos, N pertencente aos naturais e N maior que 1. Considerando as expressões raiz quadrada de 25 sobre 9 e raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 25 sobre 9 é igual a 5 terços. A raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 9 é igual a 5 terços. Comparando, temos raiz quadrada de 25 sobre 9 é igual a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 9. Portanto, a raiz quadrada de 3 sobre 7 é igual a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 7. A raiz quinta de A sobre 5 é igual a raiz quinta de A sobre a raiz quinta de 5, com A pertencente aos reais. Depois dessa pequena explicação sobre as propriedades dos radicais, vamos aplicá-las em algumas atividades. Bons estudos e aguardo o retorno de vocês.